Olá, bem-vindo ao Caminho de Emaús. Hoje falamos sobre as pias discípulas do Divino Mestre. Se ficou curioso, escute daqui a pouco a conversa de hoje com a irmã Maria do Carmo. Acompanhe também a meditação das leituras deste terceiro domingo da Quaresma com o padre José Carlos Nunes. Porque a vida é vida no primeiro momento, cada instante é tempo para se acompanhar. Porque quem começa tem direito a continuar. Que se aceite e recomece e nunca recusar. Esta sou eu, vivemos e sentimos. Esta de facto existimos. A vida é sempre já. Porque a vida na vida jamais pode parar. Porque o amor resolve tudo o que se tem a dar. Que não seja indiferente com aquele que se sente lá no fundo, olhar que no mundo há de amar. Esta sou eu, vivemos e sentimos. Esta sou eu, de facto existimos. Esta sou eu, desde aquele instante. Esta sou eu, aquela que garante. A vida é sempre, a vida é sempre, a vida é sempre já. Na mensagem para esta Quaresma, o Santo Padre lembra-nos que o caminho ascético quaresmal e, de modo semelhante, o sinodal, tem como meta uma transfiguração pessoal e eclesial, uma transformação que, em ambos os casos, encontra o seu modelo na transformação de Jesus e realiza-se pela graça do seu mistério pascal. As irmãs pias discípulas do Divino Mestre estão a comemorar 100 anos e vamos conhecer melhor esta congregação no programa de hoje. A nossa convidada é a irmã Maria do Carmo. O que é esta congregação? Como é que nasceu? O primeiríssimo núcleo nasceu em 21 de novembro de 1923. Foram as primeiras duas jovens que o Alberione escolheu do grupo das filhas de São Paulo. Depois disse, meteu-as de parte, era Úrsula e Metilde, estas duas jovens, e no dia 10 de fevereiro de 1924 ele deu início então à nossa congregação. Para além destas duas jovens, ele escolheu mais 6. Portanto, a 10 de fevereiro de 1924 estavam 8 jovens. E foi com estas 8 que o Alberione deu início à nossa congregação. Mas só em março, no dia 25 de março de 1924, é que estas 8 jovens emitiram os votos privados nas mãos do fundador. E qual é a especificidade desta congregação? Porque é que ele escolheu, porque é que ele decidiu, entre aspas, tirar estas irmãs das Irmãs de São Paulo e fundar uma nova congregação? O objetivo era, porque ele, confrontando-se com o seu diretor espiritual, o diretor espiritual disse, olha, se tu pensas de criar tantas congregações, tu tens que ter alguém que te assegure o bom êxito de tudo com a oração. E ele começou então a pensar em alguém que se dedicasse mais à oração, que depois mais tarde também nos deu o apostolado sacerdotal, o apostolado litúrgico,
Mas nós, dentro desta grande organização que agora nós chamamos hoje a família paulista, não é? Que é uma família de 5 congregações, 4 institutos de vida secular e uma associação de cooperadores, nós, no seio desta grande família, podemos dizer que somos o coração. Somos aquelas irmãs que se dedicam à adoração eucarística e estamos no seio da família paulista para lhes lembrar que nós nascemos todos da Eucaristia. E então a nossa oração alimenta esta máquina, se assim se pode dizer, de outros que trabalham, que são mais ativos, se assim podemos dizer, que se dedicam mais às edições, à difusão da palavra de Deus. Então nós estamos por trás. Eu faço às vezes a comparação de uma peça de teatro aos atores que estão no palco a atuar e aos que estão atrás na retaguarda a puxar as cortinas, a acender as luzes. Não são vistas, mas estão lá. Não é? E pronto, e nós também temos um bocadinho esse papel de, no seio da família paulista, sermos esta presença de oração que alimenta toda a família. Falou também do apostolado sacerdotal e litúrgico. Em que é que consiste este apostolado? O apostolado sacerdotal, quando o Alberione nos fundou, ele, ao pensar nos sacerdotes, pensava de modo especial à Sociedade de São Paulo, que nós estávamos lá nos seminários e éramos como, ele dizia assim, vós sois como Maria. Maria que cuidou de Jesus, seja desde o nascimento, mas também o acompanhou durante a vida pública. Mas o Alberione, quando nos deu o apostolado sacerdotal, não era circunscrito simplesmente à Sociedade de São Paulo. Ele pensava em grande a todos os sacerdotes. Em alguns lados, como cá em Portugal, saímos dos seminários, mas estamos agora no Seminário do Bom Pastor em Hermesinde, ao serviço da Diocese do Porto. Mas também temos casas nossas, como no México, por exemplo, onde acolhemos sacerdotes para recuperarem de problemas, seja a questão da pedofilia, seja a questão do álcool, seja a questão de droga ou outras situações quaisquer. Pronto, nós acolhemos estes sacerdotes e não são todos religiosos, são diocesanos, vão para estas casas e são acompanhados com psiquiatras, psicólogos, diretores espirituais, e as irmãs que estão com eles ajudam-nos a recuperar e muitos retomam depois o seu ministério. Outra dimensão é a oração por eles, dia e noite, porque nós temos a adoração eucarística dia e noite, onde há um número suficiente de irmãs. E eu também posso dizer que na minha profissão religiosa, uma das missões que me deram foi de rezar pelos sacerdotes velhinhos e necessitados. E então eu digo sempre, olha, velhinhos não serão todos, mas necessitados sim. Portanto, e o apostolado litúrgico está ligado a este? Nós adoramos a Eucaristia, que é celebrada pelo sacerdote, claro, não é? Mas para que o sacerdote celebre, ele precisa das coisas para a Eucaristia. E aí se insere então a liturgia. Por exemplo, os paramentos. Nós somos chamadas a fabricar, entre aspas, aquilo que serve para a Eucaristia. E quando o fundador nos deu o apostolado litúrgico, o que é que ele dizia? De facto, de ajudar, o objetivo é ajudar os fiéis a celebrar na beleza. Na beleza entende-se um cálice que seja bonito, um paramento que seja bonito, uma toalha de altar que seja digna, os próprios jogos de altar que o sacerdote utiliza para o próprio sacramento da Eucaristia. Aqui entra também aquela outra dimensão que o fundador nos deixou, que é irmãs que se formem e que estudem arquitetura, escultura, pintura, irmãs com o corte e costura, para quê? Para confeccionar os paramentos, estolas, alvas, as toalhas de altar. Eu conheço algumas, por exemplo, da Polónia, mas também na Itália, arquitetas que reformaram igrejas antigas, mas que muito decaídas, então elas também se dedicam à reconstrução e também, por vezes, a construções mesmo de raiz, de igrejas, capelas.
também a nossa capela de Camarate, por exemplo, foi idealizada, projetada por uma nossa irmã que é arquiteta. Os vitrais, o altar, o ambão. O objetivo do apostolado litúrgico, de facto, é contribuir com a nossa missão litúrgica para que os fiéis se aproximem de Deus, não é? E ao mesmo tempo celebrem na beleza. Pronto, porque o fundador insistia muito nisto, na beleza, a beleza. E há um autor que diz a beleza que salva o mundo. É através daí, e também na liturgia. Qual é a realidade em Portugal? Quantas irmãs são? Onde é que estão? Em Portugal somos 15 irmãs. A nossa presença está na Diocese de Lisboa. Em Lisboa nós temos uma comunidade em Camarate. Depois temos um site online com os nossos produtos. E também temos na Rua Dona Estefânia um centro de apostolado litúrgico aberto ao público, onde também temos as nossas coisas e não só tudo o que serve para a piedade dos fiéis, para a Eucaristia. Depois, outra realidade é então a realidade aqui de Irmesinde, que estamos então na Diocese do Porto, e neste complexo aqui de várias casas, nesta realidade de Irmesinde, estamos no seminário. E também temos outra casa onde vivemos nós, mas que acolhe grupos. Por exemplo, nestes últimos tempos temos acolhido aqui muitos sacerdotes de várias dioceses que vêm, seja para fazer retiro ou para fazer recoleção, formação. E nós servimos-los com a ajuda de outras pessoas leigas também, porque aqui a comunidade é muito pequenina, só tem 3 irmãs, mas com os leigos, portanto, a nossa missão aqui seria de colaborar com eles, ajudá-los no acolhimento. Depois também temos o Santuário de Santa Rita, que damos a nossa colaboração no serviço da sacristia, mas também na animação litúrgica, na adoração que fazem ao domingo. E aqui em casa, pois temos a adoração diariamente, não é? Segundo o número de irmãs que há, são 3, pois são 3 turnos que se fazem, sempre com esta intenção, não é? Não de rezar por esta realidade, mas também na nossa adoração. Somos voz daqueles que não têm voz diante de Deus. E quando estamos na adoração, nós apresentamos toda a humanidade. Estes 100 anos, como é que estão a ser comemorados e o que é que está previsto? Estamos a fazer um esforço de que mensalmente, aproveitando as circunstâncias que há em cada mês, de aniversários ou de aprovações, então estamos a fazer umas vezes a Eucaristia, em ação de graças por esse acontecimento, outras vezes fazemos um tempo de adoração e depois com as vésperas solenes, para o mês de março, vamos fazer uma adoração na paróquia de Camarate, com as vésperas solenes, e aí nesse dia nós vamos recordar a nossa primeira Madre Geral, foi a Madre Escolástica, que foi a primeiríssima a ser escolhida, e vamos recordar então, porque foi no 25 de março que as primeiras 8 emitiram os votos nas mãos do fundador. E a irmã Maria do Carmo, como é que conheceu as pias discípulas e se tornou uma pia discípula? Escrevia-me com um missionário comboniano, eu dizia-lhe que gostava muito da liturgia, gostava muito de cantar, então ele disse, eu se calhar conheço outras irmãs, que se calhar é o melhor para ti. E eu vim conhecer as pias discípulas. Isto foi em 85. Fui para Camarate, estive lá 8 dias e quando cheguei, as irmãs estavam na adoração. Foi uma coisa que me tocou muito. E eu pensei, aqui então reza-se. O meu pai não estava nada de acordo. Tentei perceber um bocadinho o que é que as irmãs faziam, como é que viviam. E depois voltei para casa a pensar nisto, não é? Eu disse, eu vou. E fui, e fiquei. Estou aqui. Quando dizia o seu pai não estava muito de acordo, não estava muito de acordo que fosse para que viesse a Lisboa ou que entrasse nesta vida? Não, eu não estava de acordo que eu viesse para isto, porque eu dizia-me assim, rapariga, isto é vida perdida. Portanto, e eu disse, olha, bem, queiram vocês, queiram, não queiram, eu já tinha 20 anos na altura, portanto, e a minha mãe também, a primeira reação foi, era só o que me faltava, não é? Pronto, mas depois acabou por dar graças, não é? O que é que me empurrou?
Eu achava, e era o que eu sentia, assim, Cristo precisa de mim. E o percurso, não posso dizer que foi sempre assim direitinho, como um fio, não. E depois, no final de 6 anos, é que eu fiz a minha primeira profissão religiosa, e depois, 6 anos depois, é que fiz a profissão perpétua ou os votos solenes. Chegamos à conclusão, não é? Portanto, o caminho é este, não nasce logo tudo num dia. Eu canto para ti, pedaço de céu na terra. Pode saber mais em Irmãs Discípulas, tudojunto.pt, sobre as Irmãs Pias Discípulas do Divino Mestre. Seguimos com o Padre João Paulo Vaz e o tema Arde neste Amor. Daqui a pouco pode ouvir a meditação das leituras deste 3º domingo da Quaresma com o Padre José Carlos Nunes. Meu tempo, meu espaço, então abro-me a ti, me dou, que em mais nada me quero ver, pois que sou pedaço de céu contigo. Se brilhas nos teus vão meus raios, choro tuas lágrimas, sim. Teu mundo, o meu é, pois se te vejo em mim, dedos cruzados que falam, histórias da história sem fim. De que falas tu, se me inundas do que tu és? De que falo eu, se te busco, sorrio e me dou? Aqui vai do amor de Deus, que nos faz seus, do amor que és tu, me leva a ti, do amor que eu sou, tu vens a mim, do amor dos três, história sem fim, do amor aqui, que venham mais, do amor sem fim, não morrerá, do amor por ti, por nós, por vós, tu não passarás, não passarei, bem daí também, se queres viver, chega para ti, serás feliz, glória a Deus nos céus e paz aqui, para ti e para mim, para quem quiser viver assim. A Quaresma é tempo de graça na medida em que nos pusermos à escuta dele que nos fala. E como nos fala ele, como nos fala Jesus. Antes de mais, na palavra de Deus que a Igreja nos oferece na liturgia, não a deixemos cair em saco roto. Mas além da Sagrada Escritura, o Senhor fala-nos nos irmãos, sobretudo nos rostos daqueles que precisam de ajuda. A escuta de Cristo passa também através da escuta dos irmãos e das irmãs na Igreja. Meditar a palavra com o Padre José Carlos Nunes. Neste 3º domingo da Quaresma, a liturgia da palavra fala-nos de água. Em todo o mundo, cada vez mais se toma consciência da importância da água para a vida. Em muitos países há já sinais de que os recursos hídricos se podem esgotar e a falta da chuva traz consequências dramáticas para a agricultura e para a sobrevivência das populações. A água é mesmo importante para a nossa vida e neste domingo apercebemos que esta, no sentido espiritual, não é menos importante. Na primeira leitura, recorda-nos que a um certo ponto o povo no deserto começou a sofrer por causa da sede e teve uma reação violenta de contestação contra Moisés. Este aflito dirige-se a Deus, que lhe dá indicações precisas sobre como resolver o problema. No Evangelho, Jesus aparece cansado da viagem e senta-se junto de um poço, o Poço de Jacó, perto da cidade de Sicar, onde encontra uma mulher e pede-lhe de beber. O diálogo entre eles é muito interessante, pois Jesus, apresentando-se como um necessitado, fala seguir um caminho de consciência
de encontro e de diálogo sobre a fé. Fixemo-nos nas palavras de Jesus: dá-me de beber, que, no fundo, é a condição de todo o ser humano que tem sede. A este propósito, o Catecismo da Igreja Católica diz mesmo que Deus tem sede de que nós tenhamos sede dele. O ponto de partida de Deus é então a nossa sede, a nossa necessidade. Esta mulher encontra Jesus junto dos poços onde a humanidade vai procurar a sua água. Então, o nosso modo de viver nesta Quaresma deve ser também a consciência de que podemos encontrar Deus na nossa sede e na nossa necessidade. O nosso corpo, de facto, procura bem-estar, o nosso coração procura afeto. Esta mulher vai à procura de água. De facto, ia já no 5º marido e ainda não tinha encontrado quem lhe matasse a sede. Algo que Cristo nos quer dar. E Jesus diz mesmo: se tu conhecesses o dom de Deus. E o que nos Cristo quer dar é a generosidade de Deus. Deus que quer dar muito, tanto porque tem sede da nossa sede para que o procuremos. Deus tem sede de matar a nossa sede porque nos vê de poço em poço, de relação em relação, de ilusão em ilusão e não suporta mais esta nossa infelicidade. Somente quando nos sentimos incompletos é que o Senhor encontra espaço para vir ao nosso encontro e dar-nos aquele dom que nos sacia verdadeiramente. A água que só Deus pode dar, ou aquela luz que ilumina toda a história humana, não vem da nossa vontade nem da nossa inteligência. O encontro com Cristo é a verdade que necessitamos de encontrar para satisfazer a nossa sede de infinito. É também muito belo ver a liberdade e a humanidade de Jesus num contexto em que era tido como inconveniente falar com uma mulher e muito menos com uma samaritana. Mas para Jesus, ela é mais importante do que as convenções sociais e é exatamente através do acolhimento e da escuta que a mulher se deixa conhecer e curar sem se sentir julgada. Este pode ser já um primeiro ensinamento do Evangelho neste domingo. O acolhimento é o princípio da evangelização e do encontro com Deus. Jesus sabe quem é esta mulher, mas não se deixa levar por preconceitos e toma a iniciativa. Jesus também sabe tudo sobre nós. O que lhe importa não é o nosso passado, mas no que nos podemos tornar pela força da sua graça. A samaritana compreende isso. Por isso pode deixar aquela vasilha vazia com que vinha buscar água, pois o seu coração encontrou a nascente de água viva, finalmente. Que o Senhor nos conceda também a nós a graça de compreender verdadeiramente o que mata a nossa sede mais profunda e nos deixemos guiar pelo sentido da sua verdade. Bom domingo nos dê Deus. Senhor, sois o meu Deus, desde a aurora vos busco, em minha alma suspiro por vós. Minha alma tem sede de vós, como terra sem água. Eu quero contemplar vosso amor, vossa glória, visitar vosso templo e cantar. Minha alma tem sede de vós, como terra sem água. Vossa graça vale mais do que a vida. Água. A vida inteira não chega para vos bem dizer. A vida inteira não chega para amar. Senhor, quando ao deitar, por um momento vos sinto, passo a noite a pensar em vós. Minha alma tem sede de vós, como terra sem água. Assim vos bendirei por toda a minha vida, e em louvor abrirei minhas mãos.
Minha alma tem sede da voz, como terra sem água. Vossa graça vale mais do que a vida. A vida inteira não chega para vos bem dizer. A vida inteira não chega para amar. Meu Deus, repouso em vós, à sombra das vossas asas, e exulto confiante por fim. Minha alma tem sede da voz, como terra sem água. Chegamos ao fim do Caminho de Emaús de hoje com o tema Água do Círculo Loyola. Lembre-se, pode ouvir-nos de novo nas plataformas de podcast. Basta procurar por Caminho de Emaús. E assim nos despedimos. É sempre um gosto estar consigo. Voltamos a encontrar-nos daqui a 8 dias. Até lá, tenha uma ótima semana. Como terra sem água. Vossa graça vale mais do que a vida. A vida inteira não chega para vos bem dizer. A vida inteira não chega para amar.